Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Sejam todos bem-vindos para a nossa roda de meditação. Muito bom poder chegar nesse horário, poder ter esse encontro aqui com vocês. Eu venho aqui sempre com muita alegria. Muito bom. Um beijo, Gui. Muito bom. Como é que foram de terça-feira hoje? Tô perdida já. Terça-feira, né? Amanhã é feriado aqui em São Paulo. É estado de São Paulo, né? Se eu não me engano. Então vai quebrar um pouco a semana. Mas acho que no restante do Brasil tudo normal, né? Sistema límbico? Bom, emoções, perfeito. Está anotado como que ele é ativado, né? Legal, boa ideia. Eu vou trazer, sim. Santos também? Acho que é estado de São Paulo, se eu não me engano. Mas acho que os outros estados não. Muito bom. Então, bem-vindo a todos. Para quem está chegando aqui, vai encontrando seu lugar de conexão, encontrando um lugar para se sentar de uma forma confortável. E já a gente começa a meditação. Só acho que estado de São Paulo mesmo. Então, nós aqui vamos pausar um pouquinho. Eu não muito, porque eu atendo outras pessoas de outros estados, então tudo continua. Muito bom. Dando seguimento à nossa troca, ao nosso tema sobre a jornada do herói, falei um pouquinho sobre o chamado, né? Uma das etapas da jornada, que é o chamado. Ontem a gente falou sobre a travessia, né? Uma outra etapa dessa jornada. E hoje eu vou falar também de uma próxima etapa que fala sobre desafios e aliados. Então, seguindo, não vou falar das 12 etapas necessariamente, mas vou tentar fazer um apanhado todo. Mas seguindo um pouco, né, após essa decisão e essa ação, né, de atravessar essa limiar, a gente vai chegar no outro lado, né? Simbolicamente a gente chega no outro lado ali. E esse outro lado, a gente encontra de fato um território um pouco desconhecido, né? Vamos entender que é algo novo, talvez algo que eu realmente nunca tenha feito, enfim. Então, é um território desconhecido. E muitas vezes quando eu chego nesse território, aquilo vai me promover novos desafios, certo? Então você vê, né, o tempo todo a gente está enfrentando o desafio de, né, dar, decidir e tomar, né, fazer a ação de começar
iniciar essa travessia, mas muitas vezes eu chego nesse lugar, nesse novo lugar, e eu encontro, claro, novos desafios, tá bom? E aqui vai entender muito, né, de cada um. Mas de qualquer forma, chegar nesse novo lugar, eu acho que já é uma quebra de um automatismo que antes existia. Então, se eu fiz um movimento e estou chegando num novo lugar, eu já estou quebrando um automatismo anterior, né? E muitas vezes nessa quebra já existe a possibilidade de emergir conteúdos inconscientes que a gente fala. Ou seja, a gente vai ter que encontrar ferramentas aí, novos recursos, talvez para lidar, né, com esses novos desafios, certo? Então a gente fala em desafios, mas a gente fala também em aliados, porque quando eu faço esse movimento, muitas vezes surge esses aliados que às vezes lá naquele outro lugar, eu nunca, como eu vou dizer, nunca permiti que aquilo emergisse mesmo. Então, muitas vezes são qualidades que às vezes eu nem sabia que poderia ter, né? E aí eu vou integrando isso, né? Da mesma forma que emerge, que eu começo a reconhecer novos recursos em mim, eu vou integrando aquilo. É claro que nos novos desafios eu posso também me deparar com novos medos. E aí, de fato, eu preciso cada vez mais, né, encontrando aí recursos para lidar com esse novo, tá? Então, quando eu faço essa travessia, eu começo a enfrentar, então, esses desafios, né, esses novos desafios. E aqui mora, assim, um certo perigo, porque muitas vezes eu acabo não conseguindo, vamos dizer assim, né, encontrar os recursos que eu preciso. E aí o que acaba acontecendo nessa fase é a desistência, né? Só que nessa fase também eu preciso, às vezes, quebrar alguns padrões. Então, eu preciso abandonar, né, uma certa tendência de querer controlar tudo. Eu posso, muitas vezes, pedir apoio aqui para encontrar recursos, né, para lidar com esses novos desafios, enfim. E eu posso aprender, eu posso realmente ter um tempo para aprender ferramentas para eu continuar, né, no que aquilo que eu preciso. Então, realmente é uma fase muito nova, né? Às vezes eu não estou de posse de tudo, mas eu posso desenvolver, né, habilidades. A gente sempre fala sobre essa possibilidade. E o ser humano, ele tem essa possibilidade, tá? Então, eu coloco que nessa fase eu preciso ter uma clareza, uma grande clareza daquilo que me desafia, para eu justamente encontrar as ferramentas que eu preciso ou me preparar para isso, adquiri-las e conseguir enfrentar esses desafios, né? Mas também uma clareza daquilo que me fortalece, ou seja, ir integrando todas as vezes que eu consigo mobilizar em mim coisas que às vezes eu não mobilizava, né? Ou consigo desenvolver novas habilidades, certo? Então, aquilo que me fortalece. Então, acho que são duas grandes clarezas que eu preciso adquirir para passar por essa fase. Aquilo que me desafia, que muitas vezes pode reverberar negativamente em mim, mas aquilo que também me fortalece pode reverberar positivamente para eu continuar e não desistir, tá? Então, acho que essa fase, para mim, ela representa
uma grande, na verdade, um outro grande desafio, como, né, o próprio tema da etapa fala, desafios e aliados. Então a gente precisa estar preparado, né, para enfrentar realmente tudo isso, se abrir, né, para esse novo. E lembra que a travessia em si, ela já pede isso, né? Você deixar lá atrás, você honrar, você agradecer, trazer com você o que de fato pode colaborar com você nesse novo processo, mas abandonar aquilo que muitas vezes te limita, né? Então fazer essa travessia já exige, né, essa consciência. Mas é isso, eu acho que é ter um pouco desse preparo para enfrentar esse novo, né? O novo, às vezes, é um desconhecido. Então, a gente, às vezes, precisa de acolhimento, né? Para enfrentar isso, precisa de tempo, precisa ter uma certa conduta, postura ali para lidar com esse novo, tá bom? Nem tudo tá disponível assim, né, com muita facilidade para nós. E às vezes, mas eu posso adquirir de alguma forma, tá? Sim, aliados com certeza pode ser ajuda de pessoas. Por isso que eu falei, o apoio aqui às vezes, e às vezes o pedido de ajuda, o se permitir ser apoiado, muitas vezes conta muito aqui, né? Porque às vezes eu não tenho todo o conhecimento, mas eu posso ir atrás disso, eu posso, né, a própria processo de autoconhecimento é um aliado seu, né? Dentro, provavelmente, de alguma situação nova que você está vivendo, certo? Então, são muitos as possibilidades de aliados aqui que a gente tem, tá bom? Tudo aquilo que pode promover você passar e enfrentar esses novos desafios é um aliado seu, tá bom? Então, hoje na meditação, a gente só vai olhar um pouquinho para esses dois lugares, para ter um pouco mais dessa clareza, né? Aquilo que me desafia e aquilo que é aliado meu, tá bom? E, gente, aliado não precisa... como que eu vou dizer? Um dos meus aliados, vamos dizer assim, uma das minhas forças, para mim, é muito a tranquilidade. Então, não acho que, às vezes, a gente precisa se conhecer muito para entender de que forma funciona melhor, né? E a tranquilidade para mim às vezes realmente é uma força, porque eu consigo fazer as coisas com muito mais faço qualquer coisa melhor com mais tranquilidade do que na correria, do que na pressa. Tem gente que é o oposto de mim, né? Consegue entregar muito melhor coisas, às vezes naquela ansiedade, enfim. Mas então precisa se conhecer para entender, né? O que pode ser aliado, né? Que aliados são esses que podem realmente me favorecer, tá bom? Então encontre os seus aliados. Então vamos meditar. Sente-se de uma forma confortável. Preciso muito de tranquilidade. Coluna ereta, queixo alinhado, serenidade também. Então, tudo isso são aliados, tá bom? Bom, mas sente-se, traga a sua presença. Comece respirando profundo. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma e volte o olhar para dentro de si. Respire profundo,
devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire, relaxe, relaxe o seu corpo, e relaxando o seu corpo, você vai serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. E continue respirando lenta e profundamente. Respire. Então imagine, visualize e sinta que você está em um grande círculo traçado no chão. E dentro dele é seu espaço seguro, o centro da sua consciência. E aí, aos poucos, visualize, sinta que do lado de fora desse círculo começam a surgir figuras que representam os seus desafios. Apenas observe o que chega ou quem chega, sem nenhum julgamento. Respire e mentalmente pergunte: o que vocês querem me ensinar? O que cada desafio que surgiu quer te ensinar? Escute, sinta a resposta
E talvez ela venha com uma sensação, venha com uma palavra ou com algum sentimento. Porque sim, os desafios querem nos ensinar alguma coisa. Respire profundo. E em seguida, visualize e sinta que atrás de você começam a chegar os seus aliados. E podem ser qualidades, pessoas queridas, algum símbolo, luzes. Então sinta a presença protetora de todos esses aliados se aproximando, mas principalmente apoiando você. Respire. E perceba que você está no centro do círculo, entre desafios e aliados. E respire, sentindo que ambos fazem parte da sua jornada. E olhando para esses desafios, reconheça que eles não são seus inimigos, mas mensageiros do seu crescimento. E reconheça que os seus aliados são recursos que sempre tiveram disponíveis. Respire profundo, integre os seus aliados, e agradeça mentalmente a tudo que se apresentou. Aproveite e agradeça também pelo dia de hoje. Encontre o que você gostaria de agradecer nesse dia e sinta a gratidão. E sentindo a gratidão, permita que ela reverbere no seu corpo e para todo o ambiente onde você está.
Respire profundo, devagar e amorosamente. Volte a atenção para a respiração. Coloque atenção no seu corpo e bem devagar vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Muito bom, muito bom. Eu queria deixar essa frase, na qual eu escrevi na meditação, que muitas vezes a gente enxerga desafio como algo ruim, negativo, E aí vem autocrítica, enfim, mas se a gente conseguir mudar o óculos, mudar as lentes, é enxergar eles como mensageiros, do nosso crescimento. Então, encontrar os aliados e continuar caminhando, Porque acho que a vida é isso. A gente sempre vai estar aí de frente, às vezes, para desafios, mas também de posse de muitos aliados, tá bom? Então, encontre os seus aliados. Muito bom. Obrigada pela companhia, pela presença. Gratidão enorme. Amanhã a gente se encontra para dar o fechamento aqui dessa jornada. Então espero todos aqui comigo, tá bom? Para quem vai curtir o feriado, bom feriado. Se não, uma boa quarta-feira a todos. Beijo enorme no coração. Até amanhã. Axé.